Olá, eu sou o professor Guilherme Almeida, esse é o Foco e Propósito, um podcast para mentes instigantes e para quem busca crescimento real, sem ilusões nem fórmulas mágicas. Olá, vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas que define quase tudo. O quanto o passado realmente pesa nas nossas decisões de hoje? Boa pergunta. A gente gosta de pensar que somos livres, né? Que podemos escolher o nosso futuro. Mas as fontes que a gente analisou para a nossa conversa de hoje sugerem que estamos mais presos a trilhas antigas do que imaginamos. Muito mais. É um conceito chamado dependência de trajetória. E para entender como isso molda, ou melhor, como isso trava a economia brasileira, a gente vai começar em um lugar totalmente inesperado. Que é? Um pequeno ponto de venda de açaí na Amazônia. Na Amazônia. Interessante. Parece aleatório, eu sei, mas a história desse empreendedor é um fio que, acredite se quiser, nos conecta com a Europa feudal, com o ciclo da borracha e com os maiores desafios do Brasil hoje. O famoso custo Brasil. Exato. O custo Brasil, a informalidade que não cede, a produtividade que não decola. Nossa missão hoje é seguir esse fio, entender por que a gente está nessa trilha e, o mais importante, se dá para cavar um novo caminho. É uma ótima forma de colocar a questão. Porque a dependência de trajetória, ou path dependence, no termo original, é exatamente isso. É a ideia de que a história importa. E muito. Certo. A teoria, assim, de forma bem resumida, diz que em certos momentos cruciais do passado, que os acadêmicos chamam de conjunturas críticas, uma decisão importante foi tomada. Uma lei, por exemplo? Pode ser uma nova lei, a adoção de uma tecnologia, uma escolha de política econômica. O ponto é que, uma vez que essa escolha é feita e o caminho é traçado, entram em cena os mecanismos de autorreforço. E o que seriam esses mecanismos? Eles criam um efeito de aprisionamento, um lock-in, sabe? Torna cada vez mais caro e politicamente difícil mudar de direção, mesmo que todo mundo perceba que o caminho atual não é o melhor. Nossa. As instituições que a gente herda não são um cardápio de opções. Elas são, na verdade, as paredes do corredor em que a gente está andando hoje. Instituições como as paredes de um corredor. Gostei dessa imagem. Então vamos para a nossa história, a nossa conjuntura crítica em miniatura. O batedor de açaí. Vamos lá. As fontes que a gente analisou traçam uma linhagem histórica para ele que é, no mínimo, surpreendente. Com todo respeito às fontes, mas ligar um batedor de açaí no Pará com as guildas da Europa medieval... Parece um salto gigantesco, né? Totalmente. Como essa conexão foi feita na prática, parece quase ficção. Parece, mas o elo não é genético, é institucional. É sobre como as coisas são feitas. As guildas, lá na Europa feudal, eram basicamente organizações de artesãos e comerciantes que definiam as regras do jogo. Quem podia trabalhar, como trabalhar... Exato. Quem podia produzir, como produzir, o padrão de qualidade, o preço, era um arranjo para organizar a produção e o comércio num ambiente de muita incerteza. Essa lógica de criar regras próprias para um ofício, de controlar o conhecimento, isso não desapareceu. Entendi. Essa lógica viajou no tempo e no espaço e foi se adaptando a novas realidades. Certo. Então não é que o ancestral dele era um ferreiro em Florença. Não, de forma alguma. Mas que a forma como o trabalho dele é estruturado hoje carrega um eco daquela organização. E como isso aterrissa na Amazônia? Exatamente. Na Amazônia, essa semente de organização encontra um terreno completamente novo. E aí se mistura com outras heranças muito poderosas. Primeiro surge a figura do caboclo, Certo. que as fontes descrevem como essa fusão fascinante. Ele une o conhecimento profundo que o indígena tem da floresta, os ciclos, as plantas, os caminhos, com as necessidades e os valores que vinham da Europa. A lógica do comércio. Isso, a lógica do comércio da extração para venda. Depois, essa figura se complexifica. Ela incorpora o papel histórico do negro escravizado e do próprio indígena na economia extrativista da região. Que nunca foi só de subsistência. Nunca. Sempre teve um pé no mercado global. E para fechar o ciclo, vem o nordestino. Fugindo da seca, imagino. Fugindo da seca ou da crise econômica.
Ele migra para a Amazônia depois do declínio do ciclo da borracha e se torna também um extrativista, trazendo a sua própria bagagem cultural. Sair, bater e vender na sua comunidade. É o ponto final de uma cadeia de eventos gigantesca. Que atravessou continentes e séculos. É a ilustração perfeita do conceito. As regras do jogo que governam a produção e a venda do açaí hoje não foram desenhadas numa planilha por um consultor. Elas evoluíram. Faz sentido. O conhecimento sobre qual açaizeiro dá o melhor fruto, as práticas de extração, a rede de contatos, a estrutura de confiança, tudo isso é um legado direto dessa trajetória. Tem uma frase do economista Douglas North, que é um dos pais dessa teoria, que eu gosto muito. Qual? Ele diz: a história importa e o legado do passado condiciona o futuro. O sistema em que esse batedor de açaí opera não é um sistema otimizado do zero, entende? É um sistema que se adaptou a partir de um ponto de partida muito específico e carrega todas as marcas, boas e ruins, desse passado. Essa história do açaí é fascinante. Mas me faz pensar, se isso acontece numa escala tão pequena, com um único empreendedor, como é que essa mesma lógica se manifesta nos grandes problemas que travam o país inteiro? Onde está o nosso grande lock-in nacional? A resposta que as fontes nos dão é bem clara e aponta para uma conjuntura crítica fundamental: a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, de 1943. A CLT. Ela nasceu num contexto específico, com um propósito nobre e essencial de proteger o trabalhador urbano numa era de industrialização. O problema não foi a intenção. Foi a trajetória que ela inaugurou. Exatamente. A CLT criou um modelo de relações de trabalho extremamente rígido, detalhista, com um forte componente corporativista. E esse modelo se tornou o padrão ouro do que é ser um trabalhador com direitos no Brasil. Mas espere. Se a CLT é tão rígida e protetora, por que as empresas simplesmente não seguem as regras? Por que essa rigidez leva ao mercado informal gigante como a gente vê hoje? Ótima pergunta. Em vez de apenas um mercado formal, só que mais caro. É porque o custo e a complexidade de seguir essa regra de ouro se tornaram tão altos que criaram um incentivo perverso para contorná-la. É aqui que nasce o que os economistas chamam de dualidade crônica do mercado de trabalho brasileiro. Dualidade. De um lado, você tem o setor formal, com todos os direitos: carteira assinada, férias, 13º, FGTS. É um castelo de proteção. Certo. Só que, do outro lado do fosso, você tem um universo imenso. Nossas fontes apontam que a taxa de informalidade no Brasil hoje é de cerca de 38,1% da força de trabalho. Quase 40%. São quase 40 milhões de pessoas que estão fora desse castelo, vivendo sem nenhuma dessas proteções. Um mercado é protegido, mais caro e inflexível. O outro é totalmente desprotegido e precário. E um existe por causa do outro. Em grande parte, sim. A informalidade não é um desvio. Ela é uma consequência direta do design do nosso sistema. Entendi. É como se a porta do castelo fosse tão pesada e cheia de trancas que muita gente acaba preferindo acampar do lado de fora. E essa combinação de rigidez e informalidade é o que nos leva ao famoso custo Brasil. Exato. Sempre ouço falar disso, mas parece uma daquelas expressões que todo mundo usa e ninguém sabe explicar direito. O que na prática compõe esse custo? Custo Brasil é um monstro que nasce dessa trajetória. Ele é composto por vários fatores que se alimentam. Primeiro, a própria rigidez e a complexidade absurda da legislação trabalhista. É um labirinto legal. Um exército de advogados e contadores para navegar. Justamente. Segundo, um sistema tributário que é uma anomalia mundial. A complexidade de impostos como o ICMS, PIS, COFINS, com regras que mudam de estado para estado, de produto para produto, geram um custo de conformidade gigantesco. E tem mais. Tem. Para completar o quadro, um nível altíssimo de litigiosidade. Uma das fontes destaca que o Brasil é um dos líderes mundiais em volume de ações trabalhistas. As empresas vivem com uma espada sobre a cabeça.
Com medo de processos. Processos que podem surgir anos depois do fim de um contrato. E qual o resultado final dessa combinação toda? O resultado é um ambiente de negócios tóxico para a produtividade. Quando você soma tudo isso, a burocracia, os impostos complexos, a insegurança jurídica, a um problema histórico de baixa qualificação da mão de obra, a conta simplesmente não fecha. A produtividade não cresce. A produtividade da economia brasileira, que é basicamente o quanto a gente consegue produzir por hora trabalhada, está estagnada há décadas. E sem aumento de produtividade, é impossível ter crescimento sustentado, salários maiores. Melhoria na qualidade de vida. Exato. A gente fica preso num ciclo de voos de galinha. Entendi. Então o que as fontes estão dizendo é que criamos uma armadilha para nós mesmos. Um sistema que, na tentativa de proteger, acabou excluindo milhões e, de quebra, engessou a economia inteira. Se o diagnóstico é esse, a pergunta de $1 milhão é: por que é tão difícil sair dessa armadilha? E aqui, o caso que as fontes trazem sobre a política de desoneração da folha de pagamentos é um estudo de caso perfeito sobre a inércia de uma trajetória, sobre a força do lock-in. Vamos explicar isso. A ideia da política, que começou lá por 2011, parecia fazer sentido na teoria, certo? Na teoria, sim. Para alguns setores, a proposta era trocar a contribuição previdenciária de 20% sobre a folha de salários por uma alíquota menor sobre a receita bruta. O objetivo era nobre: reduzir o custo de contratação e estimular o emprego formal. A lógica era essa. O problema é que quando a gente olha os resultados, a história é outra. As análises feitas depois da implementação, as análises ex post, são muito duras. O que elas dizem? A conclusão da maioria dos estudos é que a política é, no mínimo, controversa. Não foi encontrada significância estatística que comprove uma relação causal direta entre a desoneração e o aumento do emprego formal. Ou seja, em outras palavras, não dá para afirmar que os empregos foram criados por causa do benefício. isso é grave, porque o custo fiscal dessa política não é baixo. As fontes estimam algo em torno de 15,8 bilhões de reais para 2024. É muito dinheiro. É muito dinheiro público para uma política que não entrega o resultado prometido. Exatamente. E um estudo específico foi ainda mais a fundo. Ele analisou todos os setores beneficiados e descobriu que só um pequeno grupo, 32 classes de atividades que recebem o benefício desde o início, teve um desempenho um pouco melhor. Só um grupo pequeno. E a conclusão dos pesquisadores é que esse resultado marginal parece estar mais ligado às características desses setores do que à política de desoneração em si. E aqui vem a parte que demonstra o lock-in em ação, a enorme dificuldade de reverter a medida. A briga que a gente vê no Congresso, certo. O governo tenta acabar com o benefício ou reonerar aos poucos e os setores beneficiados reagem com força. Precisamente. A discussão atual em torno do PL 1847/2024, que propõe essa reoneração gradual, mostra como a trajetória se entrincheira. Uma vez que a política é criada, mesmo que se mostre ineficiente, ela cria um grupo de vencedores. Interesses criados. Isso. Empresas e setores que se beneficiam. Esses grupos se organizam, criam lobbies, argumentam que o fim do benefício vai gerar demissões em massa. Desmontar a política gera custos políticos altíssimos. É mais fácil manter o rumo, então. É mais fácil manter o rumo, mesmo sabendo que a estrada é ruim, do que pagar o preço de dar um cavalo de pau. A inércia vence. Ok. O cenário parece um beco sem saída, a história nos prende, as tentativas de mudança falham, a gente está condenado a repetir os mesmos erros. Ou existe uma luz no fim desse túnel histórico? Existe. E é aqui que a conversa muda de tom, porque as fontes apresentam um contraponto poderoso. O conceito de criação de trajetória, ou path creation. Criação de trajetória. A ideia é que o passado influencia, mas não precisa ser um destino. Criação de trajetória é sobre a agência humana. É sobre a capacidade de fazer um desvio consciente. Um desvio consciente? É a noção de que é possível, através de escolhas estratégicas, deliberadas, com um propósito claro, criar ativamente um futuro diferente. Gosto dessa ideia.
E as fontes trazem um exemplo que todo mundo conhece, mas talvez não da forma correta. A história da 3M e a criação do post-it. É engraçado, porque a história que todo mundo conta sobre o post-it está errada. Como assim? A gente adora a ideia do acidente feliz, né? A lenda diz que um cientista da 3M tentou criar uma super cola, falhou e acidentalmente criou uma cola fraca. E anos depois, voilá, o post-it nasceu. Não foi isso. O próprio cientista, Spence Silver, negou essa versão. Ele disse que o que ele fez foi um desvio deliberado das formas convencionais de fazer as coisas. Ele intencionalmente buscou um adesivo com baixa aderência, algo que a sabedoria convencional da indústria dizia para não fazer. Nossa! Isso é path creation. É quebrar conscientemente com a trajetória existente para criar algo radicalmente novo. Certo. Desvio deliberado. Gosto muito dessa ideia, mas trazendo para a nossa realidade, como seria o post-it do Brasil, onde a gente começa a desviar dessa trajetória da CLT, do custo Brasil, da baixa produtividade? Seria definir um propósito futuro e tomar decisões que nos levem nessa nova direção. As fontes delineiam 3 grandes áreas para esse desvio consciente. Primeiro, e talvez o mais fundamental, reduzir drasticamente a insegurança jurídica. Previsibilidade. Exato. Ninguém investe, inova ou contrata para valer num ambiente onde as regras mudam o tempo todo. A gente precisa de um ambiente de negócios estável, onde um contrato seja cumprido. Segundo ponto. Foco obsessivo em educação. E não apenas educação geral, mas com um direcionamento estratégico para áreas técnicas e para o que chamamos de STEM. Ciência, tecnologia, engenharia e matemática. É o que eleva a produtividade de verdade. É esse tipo de capital humano que eleva a produtividade de forma estrutural, que prepara a força de trabalho para a economia do futuro, não a do passado. E o elefante na sala. O que fazer com o nosso mercado de trabalho dual, com a CLT e os quase 40 milhões de informais? Aí entra o terceiro e mais complexo desvio. Criar novos marcos legais para as novas formas de trabalho. A economia de plataformas, o trabalho digital, o home office. Nada disso existia no horizonte de 1943. Tentar encaixar o novo no velho. É como tentar rodar um aplicativo de inteligência artificial num computador dos anos 80. Simplesmente não funciona. A discussão não é sobre acabar com direitos, mas sobre como criar novas formas de proteção que sejam adequadas ao século XXI. E quando falamos desses novos marcos legais, o que isso significa na prática? Uma CLT 2.0? É um debate global, não tem resposta fácil. A Organização Internacional do Trabalho, governos do mundo todo estão quebrando a cabeça com isso. Como você garante proteção social para um entregador de aplicativo sem destruir a flexibilidade do modelo? É o grande desafio. Talvez a solução não seja um contrato único e rígido, mas um sistema de proteções portáteis, que o trabalhador carrega consigo. O ponto-chave é reconhecer que o mundo do trabalho mudou e que nossas leis precisam mudar com ele, de forma deliberada e não reativa. Faz todo sentido. Nossa, que jornada. Começamos com um batedor de açaí, cuja atividade é um eco distante de decisões da Europa medieval. Usamos essa história como um fio para entender como a CLT nos aprisionou numa trajetória de alto custo e baixa produtividade. Vimos como é dolorosamente difícil mudar esse caminho. Por causa da inércia e dos interesses criados. Exato. Mas a mensagem final não é de pessimismo. É sobre a possibilidade real de criar um novo caminho, um desvio consciente. O desafio é imenso, mas mostra que uma nação pode e deve assumir a agência para criar ativamente uma nova trajetória de prosperidade. Isso nos deixa com uma reflexão final, um dilema para levar para casa. Qual seria? A gente viu que a rigidez de um sistema como o nosso pode gerar exclusão, informalidade e estagnação. Ao mesmo tempo, todo mundo sabe que a flexibilidade total, a ausência de regras, pode levar à precarização do trabalho. Os dois extremos são ruins. Exato. A reflexão que fica é, ao criar essa nova trajetória, como uma sociedade encontra o equilíbrio? Como a gente equilibra a necessidade vital de inovação e flexibilidade econômica com a demanda fundamental
por segurança e proteção social. Onde exatamente está o ponto de equilíbrio entre a criação de caminhos e a preservação de direitos? Essa talvez seja a questão central para o nosso futuro.